Bem, amigos da Rede Gol, quer dizer, Blockfoot. E fala, moçada, quem vos fala sou eu, João Medina. Peço desde já para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, fazer o CCC, que é o curta, comenta e compartilha. Por algum lugar aqui da tela tá passando as minhas redes sociais. E é isso aí, bora pro vídeo. E meus cartoleiros, pra quem achou que a rodada passada tava difícil, até que a gente foi bem, cara. A gente fez 60,08 pontos. Fomos bem acima da média dos cartoleiros, que foi 42,02. A gente conseguiu dar uma pequena valorizadinha de 0,59 e agora a gente se encontra com 126,28 cartoletas. A gente conseguiu fazer uma boa pontuação, conseguimos uma pequena valorização, porém a gente quer mais, né? A gente nunca está satisfeito, vamos tentar aumentar a nossa cartoleta daí, né? Tentar alguma valorização, porém a gente está visando mais pontuação agora, né? Mas é isso daí e bora começar a nossa escalação dessa rodada 7 do Cartola. E bora lá para a nossa escalação do Cartola desta 7ª rodada. Vamos começar por onde se começa, que é o goleiro, que a última rodada, graças a Deus, a gente deu sorte de colocar um goleiro que não negativou. Isso daí já é muito pra gente, já que estávamos vindo de uma sequência horrorosa de goleiros negativando. Pois bem, o nosso goleiro desta rodada vai ser Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele precisa, no mínimo, menos 0,3 para valorizar. Estou colocando ele por quesito de valorização e também porque eu estou com pouca cartoleta, ele estava custando 0,99. Então eu acabei escolhendo ele aqui para minha equipe. Marcos Felipe é um bom goleiro, que se mostrou ser uma peça útil da equipe do Fluminense. É goleiro reserva, né, já que o Muriel está machucado, porém é um goleiro que faz DD, como se mostrou na última temporada do Fluminense, né, que ele atuou algumas partidas como titular, já que estava nessa troca daí de goleiro do Fluminense. E como opções aqui para vocês, eu trago o João Paulo, goleiro do Santos, que vai jogar contra a equipe do Vasco. Ele precisa de no mínimo 4,4 para começar a sua valorização. Pois bem, João Paulo é um goleiro que está proporcionando defesas difíceis, algo que está sendo muito difícil no Cartola. Ele fecha muito bem, já estou acompanhando algumas partidas desse goleiro e ele está chamando bastante a minha atenção, então trouxe ele aqui para vocês. E outra opção também aqui, mais segura também, é Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, que vai jogar contra o Coritiba. Ele precisa no mínimo 4,4 para começar sua valorização. Também, Gatito é um goleiro que proporciona defesas difíceis e também, pensando no SG, ele é uma ótima. E dentre as opções que a gente tem aqui para esta rodada, a gente optou em ir com 3 zagueiros e extinguir nossos laterais. Não vamos com laterais, porém eu vou deixar dicas aqui para vocês também. Como nossos 3 zagueiros aqui, eu escolhi Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. Ele precisa no mínimo 6,3 para começar a sua valorização. Jeromel é um zagueiro seguro, né? Não tem muito o que falar dele. É um jogador que pode nos proporcionar um gol e também muitas jogadas de bola. Outro zagueiro aqui é Marcelo Benevenuto, do Botafogo, que vai jogar contra a equipe do Coritiba. Ele precisa no mínimo 1,7 para valorizar. Marcelo é um zagueiro rápido, que pode roubar bolas e também tem a chegada ofensiva na área, né, de cabeça muito forte. Então ele pode fazer um golzinho e pode ajudar. E a outra opção aqui escolhida foi Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, que vai jogar contra a equipe de São Paulo. Ele precisa de no mínimo 4,7 para começar a sua valorização. Júnior Alonso está chamando atenção também porque ele não está dependendo, né, no caso, não está dependendo muito de SG, já que é um zagueiro que rouba a bola, chega muito bem, chuta, chegada ofensiva também muito forte. É um zagueiro legal de ficar olhando, porque independente do SG, ele consegue manter uma média ali legal de pontuação. E como opções aqui para vocês, eu trago o Kahneman, zagueiro do Grêmio também, que vai jogar contra o Sport. Ele precisa de no mínimo 7,5 para valorizar. Kahneman também é a mesma situação do Jeromel, porém o Kahneman ele perde alguns pontos comigo, já que ele é um jogador um pouco bravinho aí, pode receber um cartão amarelo e pode prejudicar a gente com menos 2 pontos. Então eu prefiro manter Jeromel. E o outra opção aqui, um pouco mais barata também e visando valorização, é Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele precisa de no mínimo 1,6 para valorizar. Lucas Claro pode fazer gol,
pode fazer desarmes, ele está indo melhor do que o Nino. Então por isso que eu trouxe ele como opções aqui para vocês. E como já citado aí para vocês, a gente nessa rodada vai com 3 zagueiros, porém não é por falta de opção na lateral, e sim porque tem muita opção para frente, do meio para frente, então optamos por ir com mais um meio campo e acabou tirando as laterais. Porém eu vou trazer aqui as laterais para vocês também, que seriam opções para mim, que uma é o Egídio, lateral do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele precisa no mínimo 5.5 para valorizar. Egídio deu sua primeira assistência no campeonato na última rodada, porém é um lateral que rouba muita bola, tem uma presença de área também muito boa, faz bons cruzamentos. Pode ser que ele pinte uma assistência de novo, e a garantia é ele roubar a bola, que está rendendo muitos pontos para o Egídio nesse início de temporada. Outros aqui que eu trago é Felipe Jonathan, lateral do Santos, que vai jogar contra o Vasco. Ele precisa de no mínimo 4.1 para começar a sua valorização. Felipe Jonathan deu uma falha na última rodada contra o Flamengo e acabou sendo o cara que perdeu a bola para o contra-ataque e o Flamengo fazer o gol. Porém, Felipe Jonathan é um jogador que joga mais à frente, então chega muito bem na área, pode fazer um gol principalmente. Acho mais tendência ele fazer gol do que dar uma assistência. E também ele rouba algumas bolas, então é legal também ficar de olho nele. E outros aqui também é Bruno Cortez, do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. Ele precisa no mínimo 6.9 para valorizar. A defesa do Grêmio é uma boa para essa rodada, já que vai pegar o fraco Sport, que está fragilizado, né? Tá com um novo processo, que acabou de admitir um treinador novo, Jair Ventura. Então é sempre bom ficar de olho assim nessas equipes que trocaram, porque vai ser outra metodologia, até os jogadores se acostumarem, pegar ritmo, assim é bom ficar de olho em times que vão jogar contra eles. E Bruno Cortez é um lateral consistente também, rouba muita bola, pode dar assistência, então ficar de olho. E o outro é Sid Clay, lateral do Corinthians, que vai jogar contra o Goiás. Ele precisa de no mínimo 1.3 para valorizar. É a mesma coisa, o Goiás acabou de trocar de treinador, tá com o Thiago Largue, então tem que ficar de olho. Aí Sid Clay também é um lateral mais ofensivo do que defensivo, então chuta muito bem, pode dar uma assistência ou fazer um gol também. E para abrir o nosso quarteto de meio campo aqui, a gente novamente vai colocar Fernando Sobral, do Ceará, que vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar o clássico cearense. E ele precisa de no mínimo 5.5 para valorizar. Fernando Sobral está se mostrando cada vez mais um jogador bastante regular. É um jogador que dá assistência, pode fazer um gol, como quase aconteceu na última rodada. Por causa de um impedimento milimétrico, ele não marcou um gol e deu mais pontuação aí pra gente. Outro aqui é Alisson, meio de campo do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. Ele precisa de no mínimo 7 pontos para valorizar. Alisson é um jogador de beirada de campo, então a gente está visando assistência com ele. É um jogador consistente também, que sempre mantém boas médias. Outro aqui é o vovô garoto, Nenê, do Fluminense, que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Ele precisa de no mínimo 3.8 para valorizar. A gente esperou muito de Nenê na última rodada, porém aconteceu que ele não jogou tão bem. Porém, vamos apostar nele novamente, já que a gente conhece o potencial que o Nenê tem, né, de dar uma assistência ou fazer um gol, como aconteceu na Copa do Brasil, que ele marcou 3 gols. A última opção aqui é Jean-Pierre, do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. Ele precisa de no mínimo 4.5 para valorizar. Jean-Pierre está passando por problemas pessoais, né? Se eu não me engano, seu pai está internado, porém ele está buscando força no futebol, né? A equipe do Grêmio está abraçando muito ele. Então vamos apostar que Jean-Pierre pode dar uma volta por cima, superar esses problemas familiares, que dê tudo certo também, e que ele volte a ter o futebol bonito que ele tinha, né? Ainda continua com partidas regulares, porém está um pouco abaixo do que ele se mostrou ser no ano passado. E agora vocês vão entender o porquê eu quis ir com mais um meio de campo, porque até nas opções tem muita gente boa aqui. O primeiro que eu trago é Dodi, meio de campo do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele precisa fazer uma pontuação elevada para começar a sua valorização, que é 9.4. Porém, Dodi está fazendo muitos desarmes, já fez 26 desarmes, se eu não me engano, nesse início de brasileiro, e também fez um golzinho já aí no último jogo, meteu um gol em cima do Vasco, então um jogador que chuta e faz desarmes, então bom nome. O outro aqui é Arauz, do Corinthians, que vai jogar contra a equipe do Goiás. Ele precisa no mínimo 1.9 para valorizar.
Arauz é um jogador que dá muita assistência, né? Principalmente para o Jô, que o Jô também, mesmo estando em baixa, porém Arauz é um jogador que dá assistência, pode fazer um gol. É um jogador que recuperou o bom futebol que fez o Corinthians ou contratar. Léo Cittadini também é uma opção aqui para vocês, do Atlético Paranaense, que vai jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ele precisa de 4,6 para valorizar. O Atlético Paranaense está vindo de baixa, perdeu algumas partidas, demitiu seu treinador, porém a equipe do Atlético, como a gente conhece, é uma boa equipe. Mesmo com nomes não tão requisitados no mercado, sempre faz boas campanhas, consegue alguns títulos, como foi o da Sul-Americana. E Léo Cittadini é um ótimo jogador que se enquadra em muitas equipes do Brasil, poderia ser titular em várias equipes do Brasil. Outra aqui é Vinícius, o Vina, né? Jogador de Ceará, que vai jogar contra a equipe do Fortaleza, o clássico cearense também. Ele precisa no mínimo 5,8 para valorizar. Vinícius é um jogador também coringa, né? Ele pega, ele faz gol, ele dá assistência, ele rouba a bola. E na última partida também ele fez um gol. Tirando ainda a sua ótima atuação pela Copa do Brasil, que foi a primeira partida, se não me engano, a primeira ou segunda partida depois da sua lesão, né, que ele voltou de lesão, e fez uma ótima partida. Teve até a discussão dele ali com o presidente do Vitória, que foi um pouco desagradável aquilo, porém aconteceu. E o último aqui que eu trago é o Everton, do Grêmio, que vai jogar contra o Sport. Ele precisa de no mínimo 2,2 para começar a sua valorização. Everton, ele começou em baixa no São Paulo, né, essa temporada, e acabou se transferindo para o Grêmio numa troca pelo atacante Luciano, né? O Luciano foi para o São Paulo e o Everton veio para a equipe do Grêmio, onde já conquistou o título do Campeonato Gaúcho aí, né? Tá fazendo boas atuações também. Então vamos apostar aí, vai ser um jogador que deve ser titular na equipe por enquanto, né? Pela volta do PP aí, eu não sei se ele deve continuar, porém é um jogador importante também da gente ficar de olho. Para abrir o nosso trio de ataque aqui, nosso querido ataque, vamos começar com o Marinho, jogador do Santos, que vai jogar contra a equipe do Vasco, e ele precisa de 7,5 para valorizar. O Marinho já vai ser o nosso capitão dessa rodada, já deixa aqui claro. Marinho é um jogador que, independente também de gol ou assistência, o cara tá jogando muito, tá sofrendo muita falta, tá chutando muito a gol, e também corre o risco dele fazer um gol ou uma assistência. Na última partida dele contra o Flamengo aconteceu que teve um gol anulado, então se ele fizesse aquele gol, seria uma pontuação muito boa, né, para o jogador, já que ele fez 6 e pouquinho, sem gol e sem assistência. O outro aqui vai ser o Matheus Babi, jogador do Botafogo, que vai jogar contra a equipe do Coritiba. Ele precisa de 2 pontos para valorizar. Matheus Babi também é o mesmo caso do Marinho, está jogando muito bem. É um jogador, um centroavantão altão, perna grande, braço grande, porém é um jogador que se movimenta muito. Às vezes ele joga como ponta direita, sofre falta, chuta muito ao gol, e se ele meter um golzinho com as pontuações que ele está tendo, a chance dele imitar é bem alta. Então é um jogador para a gente ficar de olho, e ele vai estar na minha equipe aqui. E outro é o Diego Souza, atacante do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. A lei do ex aí, ele precisa de 4,7 pelo menos para começar a sua valorização. Diego Souza é o batedor oficial de pênaltis do Grêmio, então a chance dele estar mais perto ali de fazer um gol é alta. O centroavantão pode fazer aí uma dobradinha, como a gente vai fazer aí do Alisson com ele, Jean-Pierre com ele, ou o Alisson, Jean-Pierre e ele aí, que pode render muito ponto pra gente. Como opções aqui para o ataque, que está bem tranquilo, né? O poder ofensivo das equipes, essa rodada deve ser bem mais fácil de montar. Estou achando bem mais tranquilo do que a última. O sistema defensivo que está um pouquinho assim, principalmente para zagueiro, que está um pouco complicado. Como opções aqui do ataque, eu trago o Jô, jogador do Corinthians, que vai jogar contra o Sport nada, Goiás. Ele precisa de no mínimo 3 pontos para começar a sua valorização. Jô é o artilheiro da equipe, né? Então ele está ali para fazer gol. Então as suas pontuações dependem muito do gol ou de uma assistência. É um centroavantão. Isso daí eu não curto muito, porque o cara depende muito de gol para começar a sua pontuação. Outro aqui é Evanilson, jogador do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele precisa no mínimo 2,6 para valorizar. Evanilson é um jogador que se movimenta muito, é um jogador do meu agrado. Joga
busca muita bola para ele começar a jogada, ele dá assistência, ele faz gol. Ele está em uma fase que não está fazendo tantos gols, não está dando tantas assistências, porém é um jogador legal, né? Eu gosto muito do Evanilson. Já foi até procurado pelo Grupo City para ver se fazia um negócio, porém acabou que não rolou, né? O Kleber também de Ceará, que vai jogar contra o Fortaleza, ele precisa de no mínimo 3,6 para valorizar. Kleber, mesmo sendo um jogador muito alto, ele busca a jogada, ele sai da área para buscar a jogada, dá passes e corre para a área para fazer o gol. O seu cabeceio é excelente, estava assistindo o último jogo de Ceará e o cara, dois lances ali, ele conseguiu subir alto pra caraca em relação ao zagueiro e quase fez o gol, só foi evitado pelas boas defesas do goleiro. E como opções aqui que estão como dúvidas ainda no Cartola, é o Salomão Kalou, do Botafogo, que vai jogar contra a equipe do Coritiba. Ele precisa de 9,9 para valorizar. É uma pontuação alta, bem alta, porém o potencial de Salomão Kalou é grande. Um jogador marfinense, né, vai fazer sua estreia com a camisa do Botafogo e a gente está esperando muito que ele dê certo aqui no Brasil, já que suas temporadas na Europa também foram muito boas. E o último aqui é PP do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport e ele precisa de 5,5 para começar a sua valorização. PP também é um jogador ágil, né, muito ágil, que veio para substituir o Everton Cebolinha, tem características parecidas, porém não podemos falar que é igual, porque nenhum jogador é igual, mas tem um potencial para ser um novo Everton Cebolinha. Para comandar a nossa equipe nessa rodada, escolhemos Paulo Autuori, comandante do Botafogo, que vai jogar contra a equipe do Coritiba. Paulo Autuori é um técnico experiente, bastante experiente, então esperamos que o Botafogo faça uma boa partida aí para conseguir um pontinho com o treinador. E como opções aqui para vocês, eu trago o Renato Gaúcho do Grêmio, que vai jogar contra a equipe do Sport. Também mesma coisa, um técnico que não podemos falar muito, já que o cara é muito bom. E o Odair Helma, técnico do Fluminense, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Pois bem, galera, esse daí foi a nossa equipe. Trouxe algumas opções também viáveis para vocês, muito boas. Essa rodada vai ser bem mais tranquila do que a última, como eu falei. Bora ver se a gente imita, se a gente vai muito bem nessa rodada também. Vamos ver se a gente assume as lideranças das nossas ligas aí. E basicamente é isso daí, galera. Boa sorte e bora mitar nessa rodada, né? E bora lá para a revisão da nossa equipe desta sétima rodada. No gol temos Marcos Felipe, na zaga temos Pedro Jeromel, Marcelo Benevenuto e Júnior Alonso. No meio de campo temos Nenê, Jean-Pierre, Alisson e Fernando Sobral. E no ataque temos Matheus Babi, Diego Souza e o nosso capitão Marinho. E o nosso técnico é Paulo Autuori do Botafogo.